Vamos lá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa aulinha de espelhos esféricos. Vamos lá? Bom, primeiramente, o que seria um espelho esférico? A gente já estudou anteriormente que a gente tem o que é um espelho, né? Que é uma superfície refletora que você consegue ver a sua imagem ali, né? Essa é a ideia principal, ou a imagem de alguma coisa. Se a gente for pensar num espelho, ele pode ter qualquer formato, ele pode ser plano, ele pode ser esférico, ele pode ser curvo. Tanto é que tem aquele lugar, que é a casa dos espelhos, né? Que você vai lá e você tem vários tipos de espelhos, você aumenta de tamanho, você fica gordão, você fica com uma cabeça enorme e tudo mais. Então você tem vários tipos de espelho. Bom, por que a gente estuda os espelhos esféricos? Porque eles têm aplicações. Né? E quando você tem aplicação tecnológica, normalmente você é acostumado a estudar um pouco mais isso. Aplicações mais no dia a dia. Então vamos lá. Bom, o que seria primeiramente um espelho esférico? É um espelho que tem um formato esférico, né? Não foge muito disso. Então, se um espelho tem um formato esférico, a gente pode analisar aquela figura. Bom, naquela figurinha ali, nós temos um espelho, certo? Esse espelho aqui, uma superfície refletora, como se fosse uma bola refletora, tá? É que acontece que você não fica vendo bolas refletoras penduradas por aí, né? Você vê apenas um pedaço dele, é como se fosse uma lasca. A gente chama isso de calota esférica. Então a gente pode pensar em um corte. E se eu pegar um pedacinho, eu posso analisar esse espelho de duas formas. Se eu usar a parte interna desse espelho, ele terá um nome. Se eu usar a parte externa desse espelho, ele terá outro nome. Então, se eu usar a parte interna do espelho, o nome dele é chamado de côncavo. Então, o espelho côncavo é quando eu uso a parte interna do meu espelho. A parte externa é chamada de convexo. Então, repare ali, ó, espelho côncavo é quando eu for usar a parte interna. Convexo é quando eu uso a parte externa. Tá bem? Bom, vamos lá. Então, temos aplicações dos espelhos côncavos e convexos. Onde a gente já viu, por exemplo, um espelho convexo? Onde, normalmente? O espelho convexo, ele é normalmente usado para aumentar o campo de visão. Então, você consegue enxergar mais coisas através do espelho. Tá? Ele é usado normalmente quando você vai em lojas de conveniência, que o cara coloca lá no cantinho para conseguir enxergar mais coisas através do estabelecimento. Ele é colocado em ônibus para que o cobrador consiga olhar se a pessoa desceu ou não, ou está entrando uma pessoa ali por trás. Ele é colocado em garagens. Então, na verdade, o espelho convexo, ele aumenta o campo de visão. Tá? Só que isso tem um problema. A qual preço? Acontece que o convexo, ele distorce, assim como todo espelho esférico, ele distorce a imagem. Ela não vai ficar igualzinha, do mesmo tamanho, não tem como. Então, normalmente, quando ele é muito esférico, distorce demais. Mas quando ele é levemente esférico, a gente tem um probleminha. As coisas ficam menorzinhas. E se você, por exemplo, olhar o retrovisor de um carro, certo? Os dois laterais são esféricos, o central é plano. Se você olhar pelo retrovisor do plano, você vai perceber que tem uma certa distância. Você pode pegar uma referência, algo parado ali, uma árvore, por exemplo. Se você olhar essa árvore, você vai perceber que ela está a uma certa distância. Se você olhar pelo retrovisor do lado esquerdo, que é o do motorista, ela vai parecer ter uma distância levemente maior. E se você olhar pelo retrovisor do lado direito, parece que vai estar longe pra caramba. Mas por que isso? Sendo que é a mesma árvore e você está à mesma distância. Porque o fato do espelho convexo diminuir o tamanho da imagem lhe dá a impressão que algo está mais distante. Nosso cérebro é acostumado a fazer isso. O que ele faz com a gente? Ele associa coisas pequenas como distantes. Você, quando está na rua, vê uma pessoa atravessando do outro lado, lá na calçada, você não fala, nossa, olha lá, uma pessoa pequena. Você imagina o quê? Ela está pequena porque ela está distante. Ou você está lá na praia e vê um navio lá quase no horizonte. Você não pensa, nossa, um navio de brinquedo? Não, você pensa que ele está distante. Tá bem? Então o espelho convexo ele é usado para aumentar o campo de visão. E o côncavo?
Onde você já viu aplicações do espelho côncavo? É mais difícil de lembrar, mas vamos lá. Ótica, quando você pega aquele espelho para olhar, ver se o óculos ficou bom ou não, você tem um lado, seu rosto está normal, você vira ele gira normalmente, seu rosto amplia. Quando ele amplia, você está usando o espelho côncavo, ele é curvadinho assim, ó. E esse espelho côncavo é para aumentar a imagem, fica maior, tá? Ele ficando maior, temos muitas aplicações. Você pode pensar num dentista, aquilo que ele coloca lá no fundinho da sua boca para conseguir enxergar melhor os seus dentes e tudo mais. Bom, uma outra aplicação do espelho côncavo não é somente para formar imagens, tá? O espelho côncavo é muito usado para convergir os raios de luz. Imagina o seguinte, ele é assim, ó. Se o raio de luz chega, a tendência é ir para o meio, ó. Repare que ele bate e vai para o meio. E quando ele converge os raios de luz, isso pode ser usado. Pode ser usado, por exemplo, para esquentar algo que esteja ali no meio. Pode ser usado, por exemplo, uma antena parabólica. Tudo bem que é parabólica, não é esférica, mas é quase a mesma coisa. Que você tem uma conversão do sinal a um único ponto ali, que é o receptor. Então você pode ser para queimar alguma coisa. Então você tem que o espelho côncavo, ele pode convergir os raios de luz. Então é por isso que nós chamamos o espelho côncavo de sistema óptico convergente e o espelho convexo de sistema óptico divergente, que espalha os raios de luz. Eu quero dizer que um junta o côncavo e o outro espalha, que é o convexo. Nós podemos analisar esses dois exemplos aqui, ó. Eu tenho aqui um espelho côncavo, repare ali o ursinho aumentando o seu rosto, ficando maior, a mulher fazendo a maquiagem ali, e o espelho convexo, repare na figura no GIF, né, que você tem uma conversão dos raios de luz, repare no espelho convexo, uma dispersão dos raios de luz, eles batem, se espalham, e ali as duas aplicações. Repare que a imagem fica menor e também ali a imagem de quando ele está numa loja de conveniência, por exemplo, reduzindo o tamanho, distorcendo, mas aumentando o campo de visão. Esse é o intuito ali da brincadeira. Tá bem? Bom, pensando nos elementos de um espelho esférico. O espelho esférico ele pode ser mais curvo, ele pode ser menos curvo, e aí a gente vai analisar. Cada espelho pode ser diferente. É claro que o espelho do dentista, ele não é igual ao espelho da loja de conveniência. Eles são diferentes, eles têm raios diferentes, eles têm tamanhos diferentes. E isso tudo tem que ser levado em consideração. Então vamos lá. Os elementos de um espelho esférico. Primeiramente, aqui está um espelho esférico, né? Esse espelho esférico, o primeiro elemento é uma reta que corta esse espelho ao meio. A gente já chamará de eixo principal. Então, nós temos ali o eixo principal, tá bem? Bom, toda esfera tem centro. Então, por que nós não representamos o centro ali? Ali está o centro de curvatura. É um elemento do espelho esférico. Então, nós temos o eixo principal, centro de curvatura. Bom, o ponto onde o eixo principal intercepta o espelho tem um nome também. Nós o chamaremos de vértice. Então, nós temos eixo principal, centro e vértice. Bom, se a distância do centro até a parte da esfera nós chamamos normalmente em geometria de raio. Então, nós temos aqui o raio de curvatura. Tá bem? Bom, e aí agora o ponto mais importante do espelho esférico. A meia distância entre o centro e o vértice tem um ponto importantíssimo, chamado de foco. Então, nós temos os 4 elementos dos espelhos esféricos: eixo principal, centro de curvatura, vértice e foco. E se o foco está exatamente a meia distância do centro do vértice, ou seja, metade do raio, é o que a gente vai representar. A distância focal é metade do raio de curvatura do espelho. Tá bem? Então vamos lá, recapitulando os 4 elementos: eixo principal, centro, foco, vértice. Ok? Bom, aí agora a gente vai pegar esses elementos e conseguir aplicá-los em raios notáveis. Bom, o
que seriam raios notáveis? Se você pensar no espelho, o raio pode chegar de qualquer jeito. Ele pode chegar de qualquer jeito. E você pode analisar como esse raio seria refletido. Tá? Uma dica, quando você for fazer, se você quiser representar o raio refletido, você traça uma reta passando pelo centro, ela será sua reta normal. Bom, mas se você tiver que fazer isso toda vez, não vai ser legal. Então a ideia é, quando a gente for representar, nós sabemos o comportamento de 4 raios, que nós chamamos de raios notáveis. É como se você decorasse como o raio é refletido, tá bem? Então nós temos aqui, o primeiro raio é todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal, ele vai ser refletido na direção do foco. Então, olha lá, ó. Todo raio de luz que incide paralelamente ao eixo principal, ele é refletido na direção do foco. Então, repare que esse raio de luz chega aqui, incide nesse espelho, é refletido paralelamente. Desculpa, ele chega paralelamente e é refletido na direção do foco. Isso é um raio notável. Vamos para o segundo raio notável. Todo raio de luz que incide passando pelo foco é refletido paralelamente. Nós aprendemos isso, é chamado de princípio da reversibilidade dos raios de luz, que o caminho de ida é igual ao de volta. Se o raio de luz vem paralelo e é refletido pelo foco, se ele passa pelo foco, ele é refletido paralelo. Então, aqui, ó, passa pelo foco, é refletido paralelo. Tá bem? Bom, terceiro raio. Todo raio de luz que incide no vértice, ali, no vértice, é refletido simetricamente em relação ao eixo principal. Ou seja, o ângulo de incidência aqui é igual ao ângulo de reflexão. Então, nós temos que esse ângulo aqui de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tá. Quarto raio. Todo raio de luz que incide na direção que passa pelo centro reflete sobre si mesmo. Então ele vai e volta. Olha lá, pelo centro. Ele bate e volta. Tá bem? Bom, façamos o mesmo agora para os espelhos convexos. Né? A gente fez para o côncavo, agora para o convexo. Então nós temos o seguinte, ó. Reparem no espelho convexo que os elementos dos espelhos estão do outro lado. Sim, o centro fica no centro da esfera. O foco fica ali à distância. Então, quando nós formos representar os espelhos esféricos, a gente vai representar a reflexão do lado oposto de onde estão os elementos dos espelhos esféricos. Tá bem? Então, o primeiro raio vem paralelo ao eixo principal, é refletido na direção do foco. Aí você olha ali, mas não está na direção. Tá sim. Direção é diferente de sentido. Está na mesma direção, porém no sentido oposto. Mas está sim. Tá. Incide na direção do foco, é refletido paralelo. Ele está ali. Incide na direção do vértice, ou incide no vértice, é refletido com o mesmo ângulo, ou simetricamente em relação ao eixo principal. Incide no centro, volta pelo centro. Tá bem? Bom. Agora, nós precisaremos usar esses raios para construir as imagens. E aqui a gente vai construir e classificar. É importante. Bom, o espelho côncavo possui 5 tipos de imagens. 5 tipos de imagem. Por quê? Nós classificaremos em relação à posição que o objeto está em relação ao espelho. Então, se você reparar na figura aqui, você tem o objeto, que nós representamos por uma seta. Esse objeto pode estar antes do centro principal, como está aqui. Aqui está depois, porque está invertido, mas tudo bem. Antes do centro principal, em relação ao espelho, claro, no centro, entre o centro e o foco, no foco e entre o foco e o vértice. Então, você tem o objeto antes do centro, no centro, entre o centro e o foco, no foco, entre o foco e o vértice. São 5 posições e nós classificaremos. Tá? O convexo, depois a gente vai aprender que só tem um tipo de imagem. Então, mais, entre aspas, mais de boa, mas é mais importante. Bom, como que você vai representar a imagem? Para que você consiga representar uma imagem, você precisa fazer com que os raios
refletidos se cruzem. Os raios refletidos se cruzem. Ou o prolongamento desses raios. Ah, eu entendi esse negócio de prolongamento. Calma, quando a gente chegar nessa parte você entende um pouco melhor. Mas se eu conseguir fazer com que os raios refletidos se cruzem, eu consigo construir uma imagem, já era. Então vou pensar o seguinte, eu vou usar meus raios notáveis. É claro, você é esperto, que você vai pegar um ponto extremo do objeto. Você não vai pegar qualquer um. Pega a pontinha lá, é uma seta. E onde você encontrar a imagem desse ponto, que é a ponta da seta, você vai representar a imagem e constrói. E acabou. Então vamos lá. Primeiro raio vem paralelo, passa pelo foco. Aí você pensa, legal, até aí tudo bem. Mas eu preciso que os raios refletidos se cruzem. Então você precisa de outro. Qualquer um outro. Você tem 4, use qualquer um dos outros 3. Eu vou usar. Todo raio de luz passa pelo foco, sai paralelo. É ali que forma-se a imagem. É ali. E você já pode construí-la. Só que aqui a gente vai fazer com os outros raios para mostrar que você pode escolher qualquer um, tá bem? Então eu posso pensar no do centro, todo raio de luz que, também claro aqui, mas tudo bem. Todo raio de luz que passa pelo centro é refletido sobre si mesmo. E o do vértice, incide no vértice, sai com o mesmo ângulo, simétrico em relação ao eixo principal. Repare que todos os raios se cruzam no mesmo ponto. E é ali que se forma a imagem. Nós podemos classificar essa imagem. Bom, ela é menor, tá dando para perceber, né? Ela se forma do mesmo lado que o objeto, tá? E ela é invertida. Ela é invertida, repare ali na figura, significa dizer que se a minha imagem está, se o meu objeto está assim, a minha imagem está assim, e ela é real. Bom, o que quer dizer real? Bom, eu vou te dar algumas dicas para você perceber se é real ou não. Primeira delas, toda imagem real é invertida, não se esqueça disso jamais. Toda imagem real é invertida. Quando se trata de um espelho, a imagem ela é real quando ela está do mesmo lado que o objeto. A imagem real, isso daí não dá para ver na figura, mas o exercício pode dar essa dica, ela precisa ser projetada em algum lugar para ser visualizada. Um exemplo, só que não é um espelho, é uma lente, mas tudo bem, é um projetor. Você joga aquela imagem e projeta ela em algum lugar. E, olhe bem, para a imagem ser real, ela é feita pelo próprio raio refletido que cruzou. Lembra que eu tinha falado da ideia de prolongamento? Aqui não precisamos fazer esse prolongamento. Mas e quando será necessário? A gente vai entender isso já já. Tá? Bom, então a imagem real é o encontro dos raios refletidos e toda imagem real é invertida, como eu já havia dito. Ali tem um gifzinho mostrando. Agora eu vou colocar ele no centro. Vem paralelo, passa pelo foco, sai paralelo. Os outros raios, posso mostrar, ali, formou no mesmo lugar, ela é do mesmo tamanho, bom, ela é do mesmo lado, então ela é real, ela é invertida, como está ali, ela é feita pelo próprio raio que cruza, então nós temos ali no segundo caso, uma imagem real do mesmo tamanho, invertida. Agora eu vou colocar entre o foco e o centro. Vem paralelo, passa pelo foco, sai paralelo, posso usar o do centro, posso usar o do vértice e está ali a minha imagem. Nesse caso ela é maior, invertida, como está ali, real, tá bem? Bom, essas 3 primeiras imagens que nós estudamos agora são irmãzinhas. Então se eu colocar o meu objeto atrás do foco, ou seja, sem chegar muito perto do espelho, ela vai ter características reais e precisa ser projetada. São as 3 imagens reais, as únicas possíveis imagens reais, tá? Porque a partir de agora ou não existe imagem ou é virtual, tá bem? Então, se eu colocar meu objeto agora no centro, exatamente no centro, vem paralelo, passa pelo foco, passa pelo centro, reflete sobre si mesmo, incide no vértice, sai com o mesmo ângulo. Repare que não dá para usar o do foco. Repare que em todos os casos aqui, os raios de luz saem paralelos. E você sabe muito bem que raios paralelos ou retas paralelas jamais se cruzam. Se elas jamais se cruzam, é impossível eu ter uma imagem, porque a ideia é que cruze. Então, nesse caso aqui, os raios refletidos são paralelos e não se encontram, logo não se forma imagem. Nós chamamos essa imagem
de imprópria, ou seja, não tem imagem. Ou se forma no infinito, uma coisa mais legal. É que essa ideia de infinito ela é meio vaga, mas infinito às vezes nem é tão infinito assim, e ótica principalmente. Mas a gente discute isso um pouquinho depois. Quinto caso, o objeto entre o foco e o vértice. Essa é importante, e essa daqui deve ser marcada, tá? Marque ela, porque ela vai ser de vital importância para nós, tá bem? Ó, vem paralelo, passa pelo foco. Passa pelo centro, volta sobre si mesmo, tudo bem. Incide no vértice, sai com o mesmo ângulo. Reparem que os raios refletidos não se cruzam, ó, eles não se cruzam. Só que eu posso dar o migué, ou seja, eu posso fazer cruzar. No anterior não tinha como, porque era paralelo, mas aqui não é, então eu vou prolongar. E lembra da nossa ideia de prolongamento do raio? Ó. Então a imagem se forma do outro lado, o que não estava acontecendo. Ela é direita, o que não estava acontecendo. Então essa imagem será virtual, direita e maior. Esse caso aqui é especificamente o caso da pessoa fazendo maquiagem, né, que aumenta o seu rosto, ou da loja na ótica, que você olha um espelho côncavo. Você tem que entender que o objeto poderia ser o seu rosto e aqui a sua imagem, você olhando ela ampliadamente. Então é uma imagem virtual em encontro dos prolongamentos dos raios refletidos. Tá bem? E aqui um espelho convexo. Quando eu tenho um espelho convexo, eu tenho essa imagem também é importantíssima, representando aqui, ó, vem paralelo, passa pelo foco, passa pela direção do foco, sai paralelo, incide no vértice, ou passa pelo centro, volta sobre si mesmo. Então nós temos aqui a representação. Reparem na imagem, também os raios refletidos não se cruzam. E eles não se cruzando aqui, eu vou dar o meu migué, porque eles não são paralelos. Eu vou prolongar. Eu prolongo aqui, eu prolongo aqui, eu tenho então a minha imagem formada. Ela é virtual, menor e direita, ela está do outro lado, ela é feita pelo prolongamento. E o que você tem que fixar? O espelho convexo só conjuga um tipo de imagem, não se esqueça qual é, jamais. Se aparecer convexo, você tem que lembrar. Menor direito virtual, menor direito virtual, menor direito virtual, menor direito virtual, não se esqueça disso. Bom, estudo analítico, a gente vai analisar as equações. Então ali eu tenho a representação de um objeto e a sua respectiva imagem. Bom, nós temos a distância do foco ao vértice, distância focal, F5. Distância do raio ao espelho, certo? A distância do centro é o raio de curvatura, R. Agora, P, distância do objeto. Isso é muito comum em ótica a gente usar P e P'. P', distância da imagem. O, tamanho do objeto. I, tamanho da imagem. Tá bem? Então, recapitulando. F, distância focal. R, raio. P, distância do objeto, P', distância da imagem, O, tamanho do objeto, I, tamanho da imagem. E aí nós podemos pensar nas equações. Primeira equação chamada equação de Gauss, conhecida como equação da Fimosa. Né? 1 sobre o foco é igual a 1 sobre a distância do objeto, mais 1 sobre a distância da imagem. Tá bem? São os inversos. Ah, mas eu poderia somar F mais P mais P? Claro que não, senão o cara, Gauss, teria feito isso. Então você tem que foco, 1 sobre o foco, é 1 sobre a distância do objeto, mais 1 sobre a distância da imagem. Tá bem? O aumento linear. Bom, se eu quero descobrir quantas vezes a minha imagem é maior que meu objeto, o que eu vou fazer? Uma razão. E essa razão, a minha imagem maior que meu objeto, pode dar 2, por exemplo. Se der 2, significa que minha imagem é o dobro do objeto. Esse valor que der, tipo 2, 10, meio, 1, é chamado de aumento. Se ele der meio, significa que a minha imagem, como é uma razão dos dois, é metade do tamanho do meu objeto. Se ele der 1, é do mesmo tamanho. Se der 2, é o dobro, e assim por diante. E aí, essa relação também pode ser matematicamente comprovada e vale a mesma coisa que menos P' sobre P. Então você pode usar A é igual a I sobre O, não tem problema. A é igual a I sobre O,
A é igual a menos P' sobre P. Tá? Você pode usar, não tem problema. Tá? Só que uma coisa você tem que entender. Em ótica, a gente tem convenção de sinais. Uma imagem direita não é a mesma coisa que uma imagem invertida. Uma imagem real não é a mesma coisa que uma imagem virtual. E você precisa dizer isso para a equação. Dizer alguma coisa para a equação, normalmente é colocar um sinal, uma convenção. Então, nós temos aqui significados e sinais. Preste atenção. Quando o espelho te disser que o espelho for côncavo, você vai colocar um sinal positivo na distância focal. Então, se ele diz a distância focal é 20, você vai colocar um valor positivo. Se o espelho for convexo, você vai colocar um valor negativo. Tá bem? Bom, se o exercício te disser que a imagem é real, você vai colocar um valor positivo. E além do mais, se ele te disser que a imagem é projetada, é a mesma coisa que real, significa que é um valor positivo. Se o exercício te disser que a imagem é virtual, o P' é negativo, como está ali. Bom, o A, que é o aumento, a gente já discutiu. Se for menor que 1, a imagem é menor. Se for igual a 1, a imagem é do mesmo tamanho. Se for maior que 1, a imagem é maior. O módulo dele, certo? Porque o sinal dele pode mudar. E o sinal dele vai acompanhar o sinal do I. Repare lá embaixo. O I, que é o tamanho da imagem, será positivo se o exercício disser que a imagem é direita e negativo se ela for invertida. Não esqueça esses sinais, monte uma tabelinha, sempre relembre eles pegam bastante. Tá bem, pessoal? Espero ter ajudado aí, espero que você tenha entendido. Valeu, é nóis!